Então vamos lá, ó, falar um pouquinho de implante. Eu tirei uma opção de coisa, porque a gente criou e-book, eu queria mostrar para a gente fazer o passo a passo, mas que de repente pode ficar para uma outra fase ou uma outra vez. E a gente demonstra aqui rápido, dá para ver o passo a passo como é que funciona. Então quando eu penso em implante lá, eu penso em duas fases, né? Na fase cirúrgica e na fase protética. Quero ninguém, pelo amor de Deus, ensinar implante a ninguém, né? E aí, acho que a gente está aqui para conversar, entendeu? E aí, da forma que eu penso de novo, mostrar com literatura, né, o que a gente faz há algum tempo e obtém sucesso, tá? Então, dentro dessa fase cirúrgica, né, eu vou pensar no período de inserção do implante, né? Quando inserir, eu tenho que pensar em osso, em gengiva, tecido duro, tecido mole, qual tipo de implante utilizar, se ele vai ser tissue level, bone level, qual o desenho do implante, superfície, e aí, né, o protocolo. Quanto mais simples, melhor. Eu vou mostrar onde é que a gente está, o que eu estou fazendo. E aí, é claro, a fase restauradora, mesma forma, né, período de carga, quando que eu vou botar esse implante em função, se vai ser imediato, se vai ser precoce, tardio, quais os materiais utilizar, qual o desenho da prótese e o tipo de conexão. A gente sabe um monte de coisa, né, hoje. Então, a gente sabe, por exemplo, que a conexão interna ela funciona melhor na perda de osso. A gente sabe que a mudança, né, de plataforma funciona melhor. Agora, chegar para falar, né, vou lá falar com o Vedovato lá, ele bate em mim lá, não, porque você vai falar que com o implante hexágono externo não funciona, até hoje uso, não tem problema, pode usar. Não vou brigar com ninguém, a gente sabe que perde mais osso. É literatura, né, de mostrar o que fica, o que não, mas tudo funciona. É o que a gente está acostumado. Mas, né, qual é a plataforma de implante que eu quero usar, qual tipo de implante eu vou utilizar para conseguir esses resultados. Aí vamos, dentro da minha pensamento lá de sucesso, êxito, um bom plano de tratamento. Hoje eu acho que ninguém fala mais, né, de coloca o implante aí, depois eu resolvo. Né, o número de componentes pré-fabricados que existe no mercado é gigantesco para resolver um problema que era criado pela cirurgia. É isso, não é para dar mais opção para o técnico, né, ou para o dentista. As pessoas falam, não, mas o ânquilos não tem componente. Mas eu preciso de componente? Eu preciso de dois. Um para fazer prótese unitária e um para fazer prótese múltipla. E é só isso que eu preciso, não preciso de mais nada. Na minha cabeça, tentando simplificar. E aí a gente consegue resolver de uma forma bem razoável. Né? Vamos mostrar aqui onde a gente começou e onde a gente está. Eu quero uma estabilidade inicial ótima, se eu puder colocar esse implante em função imediata, eu vou colocar, porque eu sei que, principalmente para cicatrização tecidual, né, tecido mole, é ótimo, e o paciente só passa por um procedimento. E aí, de novo, né, desenho de material restaurador, desenho eu o material restaurador. A oclusão para implante é extremamente importante, ninguém fala de oclusão. É incrível, né? As aulas de implante, a oclusão sumiu. Bota aí o implante, ninguém fala disso. Eu acho que essa oclusão tem que ser bem ajustada e, claro, uma manutenção desse paciente. Aí, assim, a intenção não era falar de ânquilos, mas a gente está vindo na jornada aí, né, de Peers, né? Peers é um programa que a gente tem, que a Dentsply tem, que criou. É como, né, vamos lá, na comparação, né, o que o ITI tem, né, que a Straumann começou, e aí tem um grupo separado. Então tem um grupo do Peers, eu sou, né, no momento, né, o coordenador da parte lá, Rio, Espírito Santo, Minas, aí tem mais 3 colegas, tem o Valdir no interior de São Paulo, tem o Marcelo em São Paulo, e tem o Ivan Borges no Sul. E aí a gente está tentando, né, promover o que a gente faz, né, nessa simplificação. E o implante, né, que eu utilizo, o implante ânquilos, tem 4 características muito interessantes que eu vejo. Né? Uma é essa câmara tecido, cicatrização tecidual. Por o implante ter uma superfície, né, e essa superfície ela é coberta até o ombro do implante, eu consigo colocar esse implante um pouco sobre crestal, né, a colocação desse implante é dessa forma, e como eu tenho esse espaço, o osso pode até crescer, né, em cima dessa região. E pela conexão interna que eu tenho e a simplicidade das conexões, né, então uma conexão para todos os implantes, então o meu estoque dentro do consultório simplifica muito, não tem que ter o componente para o implante 3,5, o componente para o implante 4,5, o componente para o implante 5,5. Um componente vai adaptar todo mundo. E além disso, a conexão interna, né, que, né, não dá, né, não tem mobilidade entre o componente e o implante, então a estabilidade desse tecido periimplantar é muito boa. E aí, né, por fim, o tipo de início, acho que não tem ordem aqui, né, as roscas do implante progressivas, onde transmite as forças de uma forma característica desse implante, uma rosca
mais agressiva no final para conseguir essa estabilidade inicial. E com isso tudo, eu acho que um implante, né, na minha opinião, é um implante que eu uso há muitos anos. Tem um pouco... Eu sou implantodontista. Estou começando a... Como eu estou escutando muito, só para ver se eu não estou boiando tanto. Esse é cone Morse, ou não? É uma conexão cônica interna, cone Morse. Tá? Então o osso vai para... que abraça mais em cima. Tem nesse caso aqui, 5,7 de inclinação, com 2,3 de altura de imbricamento mecânico. Então, quando você dá o torque no componente, tem um imbricamento de metal com metal, cria uma solda fria ali. Então, a mobilidade desse componente ela não existe. Tá? E isso gera uma estabilidade tecidual excelente. Tá? Então aqui, né, 3 implantes, 3,5, 4,5, 5,5. Eu não utilizo 5,5. E vocês podem ver que é o mesmo componente, né? O mesmo T-Base que eu usei para o 3,5 é do 4,5 e do 5,5. É claro que se eu tenho um implante maior, a mudança de plataforma ela também é maior. Precisa de ter todos dentro do consultório? Eu não tenho todos dentro do consultório. Eu tenho 3,5 e 4,5. Acho que o 5,5 acaba sendo um implante muito largo para ser utilizado. Mas pode ser utilizado? Pode ser utilizado. Tá? A superfície, né, como eu falei, aí tem alguns estudos mostrando contaminação de superfície, não quero entrar nesse mérito, aí a gente pode ir longe. E aí a anatomia, né, do implante que, né, oferece essa capacidade de estabilidade primária ideal. Então estão 3 aqui, mostrando que a plataforma é a mesma, é óbvio que o espaço ele é menor. Né? E o conceito que existe, né, que um caso depois de 8 anos, que foi colocado em função imediata, é uma coroa de compósito, não tinha T-Base, eu inventei uma técnica lá para moldar esse implante, mas mostrando que a estabilidade né, do tecido duro, do tecido mole em volta desse implante é espetacular. Mas a gente sabe também que, né, nessa conexão cônica, se eu tirar e colocar implante, mesmo na conexão cônica, eu vou acabar perdendo esse tecido. Então, o interessante é que no dia da cirurgia, se eu puder, colocar um componente, não mexer mais, eu vou alcançar um resultado um pouco melhor. Tá? E aí, só mostrando radiografia dos 3 de novo, né, o cone Morse lá, Adriano. Tá? Então, ele toca aqui 2,3, tem uma inclinação de 5,7, tá, um parafuso passante, os 3 T-bases lá nos 3 implantes. Tá? Então, esse é o implante que a gente utiliza. Então, isso aqui é o que vai, né, principalmente a rosca final lá, daquele travamento inicial ótimo. E aí é simples, né? No implante 3,5 eu uso 2 brocas, no implante 4,5 eu uso 3 brocas, 3 fresas para colocar no implante. Então, é muito rápido colocar esse implante e com uma estabilidade muito boa. Tá? Quando eu comecei, lá atrás, 10 anos atrás, 11 anos atrás, né, a colocar esses implantes, a gente não tinha, né, componentes para conseguir fazer essa restauração definitiva ou até mesmo transitória no mesmo dia. E o conceito que a empresa tinha, que é o tissue care, né, conexão tissue care, não aceitava colocar, né, um monta do implante como a minha restauração do implante. Mas a gente começou assim, né? Implante 4.1, né, Brandemark, lá que a gente usava o montador para fazer provisória. E funciona, não é isso? Funciona. E aí, só para mostrar como a gente começou e a evolução, tá? Mas mesmo, eu vou mostrar esse caso aqui inteiro, mesmo num caso como esse, onde eu usei o montador, eu consigo, essa radiografia feita depois de 6 meses, eu consigo uma cicatrização tecidual espetacular, tá? Então aqui já um caso mais para frente, já com o T-Base, que seria o meu componente definitivo. Não foi colocada uma prótese definitiva, o paciente está com Invisalign, está com um alinhador na boca, mas uma coroa transitória, não dá para ver por quê? Porque é de PMMA. Tá? Um bloco que eu usinei, também vou mostrar esse caso inteiro, que é um pouquinho, né, progredindo com o que a gente tem. E aí mostrando na boca um implante 3,5, um implante 4,5, com o mesmo T-Base, dando aquela cicatrização tecidual. Perdão? Cresce tanto o osso, daqui a pouco não adapta. Então, e aí esse é um dos problemas, né? Tirar componente, colocar componente, você machuca aquele osso, você perde o tecido. Então, por isso que o ideal, se puder, é colocar o componente no dia só. E aí é a história do one abutment, one time. Então, um pilar, né, num tempo único de colocação. Tá? Se a gente pensar em definição de protocolo, vamos bem rápido aqui, está todo mundo, né, bem nisso aqui.
Então, a instalação imediata, né? Se eu extrair o dente no dia 0 lá e colocar o meu implante, é a instalação imediata. Se eu esperar cicatrização do tecido mole, é uma instalação precoce. Se eu esperar a cicatrização tecidual e parcial óssea, também é precoce. A tardia, depois de 6 meses, é quando eu espero tudo cicatrizar. Então, eu posso escolher aonde que eu vou colocar, ou quando instalar meu implante. O que é importante saber, né, que a gente também visualiza na literatura, independente, de novo, que nem aquela minha luz lá que eu falei dos porcentagens. Vamos dizer que a estabilidade inicial ótima que eu alcancei naquele dia, 30, 40, 50, o que eu alcancei de estabilidade inicial, ela vai ser perdida imediatamente que esse implante é instalado, e obviamente eu começo com uma estabilização secundária, e que no inglês eles chamam de deep, essa parte profunda, e eu preciso optar quando restaurar meu implante, seja ela precoce, ou imediato, perdão, ou precoce tardia, eu tenho que esperar um pouco essa cicatrização, porque se eu mexer entre naquelas 1 semana, 2 semanas, até 4 semanas, 5 semanas, eu tenho uma remodelagem óssea em volta do implante, e eu posso perder esse implante. Então o negócio é não tocar. Ou eu restauro aqui, ou eu restauro lá. Bom, então tá meu protocolo de carga, ou eu vou colocar a restauração imediata fora de oclusão. Hoje, com os cicatrizadores anatômicos, eu não vejo muita vantagem, porque acaba que o dente não é colocado, mas eu preservo o tecido mole. Eu posso colocar esse implante em função imediata, a terminologia mudou um pouquinho, de carga imediata para função imediata, mesma coisa. Eu posso ter uma carga precoce, então entre 48 horas e 3 meses. E aí depois a minha carga convencional, depois de 3 meses, praticamente todos os implantes hoje, 1 mês e meio, 2 meses, você já coloca a carga. Tá? E aí a carga tardia, se tiver algum tipo de enxerto, eu vou esperar um pouco mais de tempo. E aí é onde a minha preferência está, se eu puder colocar naquele dia, tirar dente, colocar implante, colocar coroa, a gente sabe que essa cicatrização tecidual ela está de uma forma melhor. Aí para os que ainda, tem muita gente que fala, não acredito em carga imediata, não funciona, tem literatura para tudo quanto é lado, mostrando que não existe diferença estatística entre implantes imediatos e não imediatos. O sucesso é o mesmo, desde que eu trate essa restauração de uma forma correta. O que existe é essa diferença de oclusão, e aí contatos oclusais cêntricos leves, sem nenhum contato oclusal, excêntrico, desculpa, nos dentes posteriores, é extremamente importante para alcançar esse resultado. E aí, de uma forma bem importante, a gente acrescentou naquele protocolo de trabalho, esse plano de tratamento, guia, etc., a oclusão, que não é bem pensada, que eu já mostrei anteriormente, vou mostrar mais uma vez em um caso aqui. Então, como eu comecei? Comecei com isso aqui, restauração provisória, eu não tinha meios, eu não tinha scanner para fazer na hora. Como é que eu fazia a restauração? O que eu podia fazer? E aí vem o começo de pensamento, o que eu precisava, e o que eu tinha que ter, a mão, habilidade, conhecimento para entregar esse tipo de restauração. E uma das coisas que eu pensava era ter um material que era tinha uma estabilidade dimensional excelente, porque eu precisava esperar o tecido cicatrizar. Principalmente se eu fosse tirar o dente e colocar o implante na mesma hora. Então, um alvéolo de um molar demora 6 meses para ter total cicatrização. Então, não dá para, antes disso, tirar a restauração. Se eu botar uma restauração em PMMA, eu posso ter um problema, porque é mais poroso. Funciona, mas a cicatrização não é a mesma, por exemplo, que eu usar uma resina bisacrílica e polir essa superfície. Então, eu tinha que optar no que eu queria fazer. Tá? Então, já meio que direcionando, mas com as dificuldades que a gente, obviamente, tem de usar uma resina bisacrílica. Aí, naquela árvore de decisão, como é que funciona um aplicativo lá? Isso aqui, eu escolho aonde eu vou trabalhar, e aí me dá uma técnica para trabalhar e como funciona. Então, isso que a gente trabalhou em cima do fluxo inteiro de prótese lá, desde preparo até cimentação. Tá? E aí vamos mostrar um caso. Uma paciente que fez tratamento, vamos passar esse slide aqui, botar o foto clínica. Então, foram feitas 3 coroas. Esse aplicativo já está no ar ou ainda está no beta? Já foi pro ar, já tirei do ar, já vai para lá, vem para cá. Tudo conversa com a companhia, assim, acho que quem lucra mais é a companhia nessa história.
mas seria uma ferramenta espetacular de ensino, de venda, de opção de coisa. Eu te mostro depois, quando a gente for pro churrasco lá, eu te mostro o que é, tá? Mas é bem bacana, é bem interessante. Então, olha só, aqui, essa coroa é feita com Cerec, é uma coroa de IMEX lá que fizeram, a adaptação parecia que estava bacana, o dentista fez uma coroa, aí não deu certo, né, voltou o abscesso, aí outro dentista fez a coroa, o mesmo segundo dentista fez uma segunda coroa, tratou o canal, e aí veio para mim como terceiro dentista e vamos tentar resolver. Olhando essa radiografia não tinha nada, mas a fístula apontava lá para a furca, tá? Chequei a oclusão, tirei núcleo, a única coisa que eu conseguia notar é que tinha uma trinca aqui, não sondava em nada, mas tinha uma trinca ali. Fiz uma restauração provisória, resina bisacrílica, moldando a coroa, né, que já estava na boca, porque a anatomia não tinha muito o que mudar, então eu não queria perder tempo. E aí mandei o paciente fazer uma tomografia. E aí a gente viu lá que na raiz lingual, na raiz mesial, na parte lingual, tinha uma trinca que estendia uma perda óssea acentuada naquela região. Então a opção foi extrair o dente, nota que a gengiva já está melhor, né, um pouquinho mais cicatrizada. Esse era o nosso protocolo de trabalho, ainda né, para essas cirurgias, o menos invasivo possível, sem abrir retalho, só realmente extraindo, né, as raízes. Dá para, infelizmente, um pouquinho escuro aqui, mas dá para ver que, né, se a gente olhar lá na tela, vai ver que a lesão está lá dentro ainda. Então, curetamos aquela lesão. E a primeira coisa que eu falaria é, caramba, fantástico aqui, uma quantidade de osso que eu tenho nesse septo. Se eu botar um implante naquele septo, eu vou me lascar todo, porque o molar inferior está inclinado para mesial e para lingual. Se eu botar um implante no septo, o implante vai ficar inclinado para mesial e para lingual. Então, se eu quero fazer uma cirurgia proteticamente guiada, ele tem que estar mais reto, então ele acaba caindo na raiz mesial. Por isso que os implantes de primeiro molar, eles parecem estar mais mesializados. E foi justamente o que aconteceu. A gente usou a provisória, né, como um guia, um implante colocado na mão, mas olha como é que ele termina, ó. Dá para ver aí? Tem 1, 2 roscas aqui de implante. Mas, pelo formato, né, dessas roscas, eu consigo subinstrumentar. Aí aquela história né, a curva de aprendizado, consegui uma estabilidade inicial ótima e coloquei a minha restauração provisória. Lá atrás, eu ainda pensava, eu não preciso colocar nada dentro desse alvéolo. O alvéolo vai cicatrizar. Se eu não tirar essa coroa, ele vai cicatrizar. Essa era a minha forma de pensar, né? Então vamos acompanhar. Está aqui meu implante colocado, né, um Anclus 3,5 por 11. A restauração provisória que eu tinha feito antes da cirurgia, eu utilizava o monta e linkava os dois com uma resina flow, ia para o laboratório, tirava da boca, ia para o laboratório, e aí completava com resina bisacrílica. Aí vem os problemas. O Rafael tem uma mão espetacular. Ele faz. Eu tenho 2, 3 mãos esquerdas, não consigo fazer. E aí a maneira de, né, colocar todo mundo no mesmo patamar é me dar uma máquina. A máquina vai fazer para mim aquele perfil de emergência. Foi o primeiro clique que me deu assim, ou vai, ou eu vou sempre penar aqui. E é o que acontecia, porque para conseguir uma cicatrização ótima, eu preciso selar esse tecido aqui, ó. Esse que é o mais difícil, fazer essa restauração provisória no dia da cirurgia. E não tirar. Então tá lá, o paciente sai dessa forma, se eu não olhar essa foto, uma coroa provisória, tem a mesma anatomia do dente que eu tinha, o perfil de emergência ideal para dar espaço para o tecido cicatrizar, e nessa época eu não colocava nada. Tá? Então tá aqui a tomografia mostrando que, né, que o implante estava sendo, parece que está mesializado, né? Mas praticamente no ar ali, não tem, né, osso nenhum. E aí a minha ideia aqui é, eu vou descobrir a pólvora, eu vou inventar a roda, né? Quanto tempo se cicatriza, por que está acontecendo aqui dentro? E o que a gente via é que se eu não mexesse nessa restauração, a gengiva cicatrizava muito rápido. Então essa paciente eu só vi depois de 10 dias. Nota que as 3 cores são completamente diferentes, né? Então pô, não tem Photoshop, não tem nada. Mas a cicatrização que a gente obtinha era ótima. E eu pensava, pô, vamos tirar a radiografia aqui? Pô, será que tem um pozinho de osso aparecendo aqui? Como é que está cicatrizando isso? Mas não, né? Eu gastei muito dinheiro com isso. Fazia tomografia, pagava para o paciente fazer tomografia. Né? Aquelas coisas loucas de professor, né? De, né, tem que mostrar material e vamos fazer nada. Não acontece absolutamente nada. Tem que esperar pelo menos uns 4 meses para acontecer alguma coisa.
E aí, né, segue o paciente, segue a missa, vamos embora. O que acontece dali para frente? Então, né, tratando a oclusão de uma forma um pouquinho diferente, mas o paciente sai com o implante em função. Pô, 2 rosquinhas em função, 2 rosquinhas em função. Função para implante.